Bom dia, queridos, a graça e a paz. Bom retornar a essa igreja amada. E é sempre um prazer, quando posso estar em terras portuguesas, passar por aqui. Na verdade, tem gente que é tão querida que você não precisa esperar convite, você se oferece, né? E a gente tem alguns amigos, não poucos, mas tem amigos que são mais chegados que irmãos. Pessoas que você vai se apaixonando aos pouquinhos. A primeira vez que estive aqui, intermediado pela Aline, né, nós tínhamos pregado na conferência do Espírito Santo, e aí depois, nessa caminhada, nós vimos a Portugal, nós estávamos trazendo a nossa filha mais velha, que hoje está em Aveiro, junto com o nosso genro e o nosso neto. E naquela ocasião, eu ia passar por Lisboa, e contactamos o pastor João. Tivemos um período não muito longo, mas sabe, querido, eu aprendi uma coisa: quando Deus une pessoas, não é o tempo que você passa junto, tá? Deus une corações. Eu gosto muito daquele texto onde Davi encontra Jonatas. A Bíblia diz que o coração deles se apegaram um ao outro. Aquele momento ali é uma empatia do Espírito Santo, onde você se identifica. Hoje nossas esposas estão se conhecendo, quero que vocês conheçam, tá? A mulher mais linda aos meus olhos e aos olhos de muita gente, da pastora Mirna. Fique em pé, por gentileza. Alguém me perguntou: pastor, escolheu uma mulher linda? Eu falei: depois de orar 25 anos, eu não podia errar. Não tinha direito de errar, né? Deus nos uniu, nossas mães foram jovens de igreja juntos, e acabou Deus nos permitindo, na jornada, nos encontrarmos e nos apaixonarmos, estarmos juntos. Domingo passado, dia 14 de janeiro, nós fizemos 40 anos de casados. Tem sido precioso viver ao lado dela, tem sido precioso ser edificado. As nossas diferenças são coisas incríveis. Nós temos coisas muito em comum: o amor. O resto é tudo diferente. E eu descobri uma coisa, querido, vou entregar. Os seus pastores são igualzinhos nós dois. Hoje nós tivemos um tempo de almoço, a gente olhava um para o outro assim e falou assim: nasceram na mesma maternidade, foram separadas, uma para cada canto. O bom para elas é que se consolaram ontem, né? Então, muitas coisas assim em comum. Obrigado, um prazer estar aqui. Orem pela nossa família. Nosso genro, nossa filha e nosso neto chegaram em fevereiro do ano passado. Inicialmente foram a Braga, hoje estão em Aveiro, com uma pequena comunidade. Estamos buscando em oração. Quero pedir a força dessa igreja. Nós estamos buscando um local para nos encontrarmos. Eles estão há 5 meses em Aveiro. O trabalho tem crescido. O pastor André, meu genro, ele tem um coração muito pastoral, um mestre. A minha filha é muito empreendedora, uma menina de Deus, ela é a nossa líder de louvor também. Então, eles têm um chamado incrível. Os dois deixaram... Vocês não fazem ideia, os dois juntos, eles ganhavam muito mais dinheiro que muita gente. 20 e tantos anos de mesma empresa, e simplesmente, numa passada por aqui, Deus chamou a atenção deles para essa nação. E Deus os atraiu aqui. E o fato de Deus ter trazido eles para cá, nós entendemos que, de alguma forma, nós estamos juntos com eles. Não estamos fisicamente, mas nós estamos em oração, como igreja. E nós chegamos aqui e Deus nos permitiu conhecer bastante pessoas, entre elas o pastor João. E fomos extremamente impactados pela empatia do pastor João, pela paixão por essa nação. E quando nós falamos a respeito da igreja, eu nunca vou esquecer, vou entregar a ele. Tá? Ele, naquele momento, ele foi me dar uma oferta pelo tempo, uma oferta de honra pelo tempo, e ele foi até o André, meu genro, estava comigo aqui, e ele pegou e falou assim: essa aqui é a primeira oferta da igreja de vocês em Portugal. A Lagoinha Lisboa deu a oferta para a igreja em Portugal antes da igreja do Brasil. Na verdade, isso já era um sinal, um pacto de aliança.
E nós estamos buscando um local. Hoje o trabalho já começou a se desenvolver ali. E nós estamos limitados a uma casa de família. E nós precisamos que você nos ajude a orar. Eu creio no poder da oração. Amo o poder da oração. Eu gosto muito daquele texto, onde nós vemos ali em Atos capítulo 12, que Herodes mata Tiago. E a Bíblia não faz nenhuma citação da intervenção da igreja em oração. Em seguida, a Bíblia diz que Herodes, gostando daquilo que fez com Tiago, intentou matar Pedro. Mas há uma frase que diz assim: e a igreja orava intensamente por Pedro. E à medida que a igreja entrou em oração por Pedro, a Bíblia diz que o céu se abriu, o movimento celestial veio para a terra, um anjo desceu e Pedro foi livre. Querido, eu costumo dizer que tem coisas que, se você não ora, vão acontecer. Tem coisas que você não ora, o diabo avança. Mas tem coisas que, quando você ora, o diabo perde e retrocede. Sabe, Pedro não morreu, e o texto deixa entender que uma das razões pela qual Pedro foi preservado é porque havia intensa oração por Pedro na casa de Maria. Sabe, querido, eu creio no poder da oração. Sabe, eu não estou afirmando que única e exclusivamente Tiago morreu porque ninguém orava por ele. Mas o que o texto me deixa entender é que, de alguma forma, intencionalmente, a igreja começou a orar em favor de algo. Quando a igreja intencionalmente ora a Deus a favor de algo, o céu se abre, o mundo espiritual se abre. E você vai perceber que o mundo espiritual, ele atinge a terra de tal maneira, impacta a terra de tal maneira. E eu creio que aquilo que Deus fez em Atos capítulo 12, Ele faz ainda hoje. Eu creio ainda que nós estamos vivendo um tempo onde anjos descerão à terra, onde prisões serão abertas, onde portas serão abertas, sabe, de maneira sobrenatural, onde cadeias serão quebradas, onde 12 guardas serão cegos, onde portões são abertos por causa da oração. Eu creio no poder da oração. Eu quero fazer um pedido a essa igreja amada, aliançada conosco no coração. Orem para que a gente consiga um local ali para poder expandir aquilo que nós tanto amamos, que é a nação de Portugal. Tá? Vamos à palavra? O tema da minha mensagem hoje é uma pergunta. Você tem um coração responsivo? Fala comigo, responsivo. Ou seja, você tem um coração que sabe dar a resposta certa, que responde corretamente ao estímulo do Espírito Santo. Abra comigo o texto de Mateus capítulo 19, eu não sei se nós conseguimos projetar na NVT, senão você vai ler aí na sua versão, ainda que a gente vai divergir uma palavra ou outra, tá? Mateus capítulo de número 19, a partir do verso 16, diz assim a palavra de Deus: o homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho. Honra seu pai e sua mãe. Homem, ame ao próximo como a ti mesmo. Tenho obedecido todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Respondeu Jesus: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então, terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos: eu lhes digo, a verdade é, difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para ele e respondeu: para as pessoas isto é impossível, mas tudo é possível para Deus.
Então Pedro disse: deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Respondeu Jesus: eu lhe garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores, também sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmã, pai, mãe, filha ou propriedade, por minha causa, receberão em troco 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos serão os últimos e os últimos, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Fala conosco na Tua palavra nesta manhã, mais uma vez. Abrimos o nosso coração para ouvir a voz do Senhor. Dai-nos um coração responsivo a esta palavra, em nome de Jesus. Levanta a mão e diga assim: Pai, torna o meu coração responsivo, que mediante ao estímulo da Tua palavra, haja uma resposta correta do meu coração à Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, talvez aqui esteja um dos grandes desafios da vida cristã. Quando a gente vem para a igreja, a gente se torna cristão, nós aprendemos a importância da palavra. Embora muitos de nós não tenham a prática de ler a palavra, e aqui eu não quero trazer nenhuma palavra de condenação, não me cabe julgar por que não, mas ainda que alguns de nós não tenha essa sistematização de leitura da palavra, a maioria de nós gosta de ouvir a palavra. Sabe o que é isso aqui? Porque você crê no poder da palavra. Ninguém vem à igreja ouvir uma palavra se não acredita que de alguma forma pode ser impactado pela palavra. Então, como cristãos, o nosso problema não é a gente entender a importância da palavra. Como cristãos, o nosso maior problema não é chegar à conclusão de dizer assim: eu não gosto da palavra, eu não creio. Então você nem crente é. Eu não acredito que uma pessoa que aceitou Jesus, ela desvaloriza a palavra. Ela pode até dar uma distorcida daqui, usar a palavra do jeito que ela quer, mas ela crê na palavra. Ela crê na palavra, ela crê no poder da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é o nosso lema. Nós somos pessoas que acreditamos na palavra. Se nós acreditamos na palavra, qual é o nosso desafio? Nosso desafio não é acreditar na palavra. Nosso desafio é o que nós fazemos quando nós somos estimulados pela palavra. Acho que o grande desafio da vida cristã não é ouvir a palavra. O grande desafio da vida cristã é praticar aquilo que você ouve. É a resposta que eu dou com o meu coração, aquilo que me é estimulado. Queridos, você como eu seguramente já entrou em um lugar onde as pessoas parecem que descreveram a sua vida. Você vivia exatamente aquela situação. Ou você precisava de uma resposta e alguém do altar que não te conhece, um sem número de pessoas já procuraram a mim, ao pastor João e a tantos outros pastores: pastor, quem foi que revelou minha vida para o senhor? E a gente sai de um culto dizendo assim: uau, obrigado. Qual é o problema? O problema é o que nós fazemos depois que saímos do culto. O problema não é que Deus revelou a nossa necessidade ou que Deus nos deu uma resposta através da palavra. O problema não é a resposta que Deus tem para nos dar. O problema é a resposta que nós damos em cima da resposta de Deus. Sabe, fazer perguntas para Deus é perigoso. Você não entendeu, vou repetir. Fazer pergunta para Deus é perigoso, porque Ele responde, e depois que Ele responde, você vai fazer o quê? Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eis-me aqui, Senhor. Vá. Vá. Deus é um Deus que escreve certo por linhas certas, mas a gente quer que Ele escreva torto. Deus não escreve torto, Deus escreve certo. A gente quer entortar o que Deus falou. O grande problema, o grande desafio da vida cristã não é entender a importância da palavra.
não é entender o valor transformador da palavra. É o que nós fazemos a partir do instante que nós somos instigados pela palavra. A partir do instante que nós somos tocados pela palavra. O texto que nós estamos lendo aqui, ele vai falar de um cenário interessante, um filme. Eu costumo ver aqui, são 3 cenas muito claras. A primeira cena, Jesus está conversando com um jovem, que é conhecido como um jovem rico, e ele tem um auditório, um grupo de discípulos. E na primeira cena, você tem aqui um diálogo de Jesus com aquele jovem rico. Termina aquele diálogo, entra a segunda cena do texto. Agora é Pedro, sempre Pedro, né? Agora é Pedro, numa conversa com Jesus, falou assim, esse trem não está fácil não. Quem vai aguentar esse troço? É Pedro olhando para a vida de si mesmo, e eu amo Pedro, porque Pedro é aquele cara que não mascara nada. Ele prefere tomar assim, sai daqui, Satanás, do que ficar carado com um cara de tacho, olhando para o outro, fingindo que está tudo certo. Pedro foi o cara que mais apanhou, mas foi o cara que mais foi elogiado. Verdadeiro, eu gosto de gente verdadeira. Gente, você quer me conquistar? Pode ser até barraqueiro, mas seja verdadeiro. Não faz cara de paisagem fingindo que está tudo certo comigo, não. Sabe por quê? Porque não vai dar certo. Eu gosto de gente difícil, não faz ideia que eu gosto de gente difícil. Eu não tenho dificuldade com gente difícil, eu tenho dificuldade com gente fácil demais, que não é fácil nada. Aí Pedro chega para Jesus, como sempre, fala assim, esse trem aqui não está funcionando, não estou entendendo. Tem um problema aqui que nós precisamos resolver, eu não estou explicando, o senhor falou aqui, está difícil demais. Aí termina esse diálogo. Aí um dos discípulos vem na terceira cena. E ele faz uma pergunta para o Senhor, tá bom, aquele rapaz recebeu uma resposta, não teve uma resposta certa, nós recebemos um incentivo, nós demos a resposta certa, tem recompensa para isso? Esse texto vai falar sobre 3 cenas. A cena básica, a cena inicial, onde Jesus está conversando com aquele jovem rico, e no auditório está um grupo de discípulos e pessoas. A segunda cena, Pedro olhando para aquele cenário e se vendo dentro daquele cenário e questionando a sua própria vida, questionando as suas próprias, o seu próprio coração, colocando para fora espontaneamente seu coração. E o terceiro cenário, um dos discípulos que não é identificado, fazendo uma pergunta para Jesus, dizendo assim, Senhor, nós não fizemos que nem aquele rapaz lá não. Aquele rapaz ouviu algo, deu a resposta errada. Nós ouvimos algo, demos a resposta certa. Tem recompensa para isso? Basicamente, esses são os 3 cenários, em cima disso que eu quero construir essa mensagem. Tá? O primeiro cenário, vamos começar a conversar a respeito de Jesus com aquele jovem. A Bíblia de Jesus está passando, vem um jovem religioso, frequentador de igreja, frequentador de sinagoga. E interessante que um jovem diferente. Um jovem que chega até Jesus e chega para Jesus com uma pergunta lícita. Uma pergunta boa. Ele não perguntou a Jesus como é que eu vou ficar rico, ou Jesus, como é que eu vou ganhar uma namorada, como é que eu vou tocar minha empresa. Ele não está fazendo nenhuma pergunta para benefício próprio aqui na terra, para coisas materiais, como é que eu compro um carro novo, sabe? A pergunta dele era uma pergunta lícita e totalmente espiritual. A pergunta dele era a pergunta, Senhor, eu tenho uma dúvida, sabe? O Senhor tem a resposta para todas as coisas, eu reconheço que o Senhor tem a resposta para todas as coisas, e eu tenho uma pergunta para o Senhor, Senhor, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Quem dera que todo mundo pudesse fazer uma pergunta semelhante a essa. Quem dera que as pessoas chegassem diante de Jesus com tanta integridade. É dizer, Senhor, eu quero ser salvo. Tem alguma coisa que eu preciso fazer para ser salvo? A pergunta daquele rapaz era um anelo, era um desejo profundo de ter a sua eternidade garantida. Era alguém que tinha consciência da eternidade. Não era alguém que levava a vida de qualquer jeito. Sabe qual é o problema de hoje? É que as pessoas são religiosas, mas não entendem que existe uma eternidade. A pergunta das pessoas não é como é que será o seu futuro no céu, mas como é que será o seu futuro na terra. Eu estou cansado de ver jovens querendo me perguntar, marcando horário, para saber como é que ele vai ser bem sucedido, ou como é que ele vai conseguir um lugar no ministério, mas ele nunca está preocupado com a eternidade. Esse jovem está preocupado com aquilo que é mais importante na vida, a eternidade.
Eu amo um livro do John Bevere, que ele diz, vivendo, olhando, como é que é o nome do título? Vivendo pela eternidade, algo assim. Daqui a pouco vou lembrar. Ele diz assim, viva hoje como se você estivesse de olho na eternidade. Sabe, queridos, você precisa entender que a sua vida não está limitada aos 60, 70, 90 ou 100 anos aqui na Terra. Movidos pela eternidade. Obrigado, Aline. Movidos pela eternidade de John Bevere. Leia. Isso muda a história de qualquer pessoa. Você passa a viver aqui de maneira diferente. Você começa a fazer uma pergunta. O que eu estou fazendo aqui me leva para a eternidade ou é só religiosidade? O que eu estou fazendo aqui é o quê? É mero rito. O que isso está contribuindo para a minha eternidade? Sabe por quê, queridos? Porque eternidade não se trata de 100 anos. Se trata de 100, mais 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 100, multiplicado por 100. Se você está preocupado com o que você vai viver aqui, oh, meu Deus do céu, é muito pobre. Aquele jovem estava debaixo de uma pergunta lista, por gentileza, em vez de ficar jogando pedra nele, tem muita gente que não tem sequer essa noção de pergunta. Então esse jovem é melhor do que muito crente. Ele estava com uma pergunta sensacional. Senhor, eu estou preocupado com a minha eternidade. Eu quero viver vida eterna. O que eu preciso para viver a vida eterna? Jesus conhecia aquele jovem. Na sua onisciência, Jesus conhecia aquele jovem. E Jesus, ele, de maneira sábia, como sempre, ele constrói um diálogo incrível. Eu nunca tinha percebido isso até que o Espírito Santo me trouxe luz. Jesus chega para aquele jovem, que era um judeu, que vivia debaixo da velha aliança, que era pontuada pelos 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos eram o crivo para saber se estava bem com Deus ou não, na velha aliança. Aquele jovem vivia debaixo da velha aliança. Jesus então pega o crivo, pega as leis, e Jesus fala para aquele rapaz, se você observar, ele vai chegar para aquele rapaz e ele vai falar assim, sabe o que você precisa? Você precisa honrar teu pai e tua mãe. Você pode não matar, não adulterar, não dar falso testemunho. Você não precisa não cobiçar, não furtarás. Ele pega e ele descreve 6 dos 10 mandamentos. Olha, presta atenção, depois você vai no texto, eu não vou ler para ganhar tempo. Ele vai e descreve os 6 dos 10 mandamentos. Aquele jovem olha e diz assim, estou bem na fita. Isso eu pratico desde a minha infância. Resumo da história, ele pontuava a sua eternidade, a sua salvação, no seu bom relacionamento com as pessoas, no seu bom relacionamento com os próximos, com aquilo que ele fazia no seu relacionamento terreno. E aí ele faz a seguinte pergunta, além disso, ainda tem mais alguma outra coisa? Eu costumo dizer, perguntar as coisas para Jesus é complicado, porque ele vai responder o que você não gostaria de ouvir. Aí Jesus chega para aquele rapaz e surpreende de novo. Ele fala assim, tem sim. Tem sim. Pega, vende tudo que você tem, dá seu dinheiro para os pobres e siga-me. E aquele rapaz, diante desse estímulo à resposta de Jesus, ele não deu a resposta correta. Num outro texto, a Bíblia diz que ele saiu entristecido, porque ele tinha muito dinheiro. Ou seja, quando ele foi estimulado pela palavra, que determinaria a sua eternidade, ele não soube dar a resposta que era necessária. Agora, quando você olha esse texto, en passant, parece que o problema daquele jovem era o dinheiro, e não era. E aqui eu quero trazer para você uma outra perspectiva do texto. Porque o problema de Jesus com aquele jovem não era o dinheiro. E mais à frente ele vai falar um pouco a respeito disso. O problema de Jesus com aquele jovem chamava-se prioridades. Ele chega para aquele jovem e diz assim, aonde está a sua prioridade? Aonde está a sua confiança? Guarda isso que eu estou falando para você. No caso daquele jovem, a confiança dele estava no dinheiro. Então Jesus pega e diz assim, pega aquilo que te dá confiança, pega aquilo que te dá segurança, pega aquilo que para você é mais importante e venda
e se desfaz e põe aquilo que é mais importante do que aquilo que é mais importante. Eu vou repetir. Ele está dizendo assim, pega aquilo que você dá importância e entenda que existe algo mais importante que vai te levar à eternidade do que aquilo que você acha que é importante. Então o foco não é dinheiro. O foco não é dinheiro. O foco é prioridade. O foco é segurança. Onde está a sua segurança? Aonde é que você está seguro de que isso vai te levar para a eternidade? O que é? Porque a questão é a eternidade. O que é que vai te levar à eternidade? O que te garante a eternidade? O que te garante entrar na eternidade? Jesus vai dizer assim, você está achando que cumprir os seus deveres aqui na terra, com as pessoas, com a sua integridade, com o seu caráter, sabe, isso é o suficiente para te levar para a eternidade? Não! Pastor, então o que está em questão? Está em questão que os 10 mandamentos são 10, não são 6. E se você observar, os 10 mandamentos, eles estão distribuídos de duas maneiras. Os 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito da nossa relação para com Deus. Fala comigo. Os 4 primeiros, em Êxodo capítulo 20, fala da nossa relação, do nosso dever, do nosso compromisso para com Deus. Os outros 6 falam do nosso compromisso para com o próximo. Se você for a Êxodo capítulo 20, você vai ver. Ele vai chegar em Êxodo capítulo, ele vai chegar em Êxodo capítulo 20. Deixa eu pegar aqui certinho, na ordem certa. Ele vai chegar em Êxodo capítulo 20 e vai dizer assim, o primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de ti. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, guarda um dia para o santificado. Jesus, então, Deus então estabelece 4 mandamentos aonde o homem seria medido no seu crivo do seu relacionamento para com Deus. E depois, os 6 últimos mandamentos, honra teu pai e tua mãe, dever do homem para com o pai e com a mãe. Não matarás para com o próximo, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Os 10 mandamentos estão distribuídos de duas maneiras. Os 4 primeiros da nossa relação com Deus, o nosso compromisso com Deus, onde nós vamos ser avaliados na nossa relação de prioridade para com Deus. Os 6 últimos, na nossa relação para com o próximo. Quando Jesus fala, ele só cita os 6 mandamentos seguintes. Ele não cita os 4 primeiros. Por quê? Porque ele sabia que aquele rapaz tinha uma vida íntegra, se relacionava bem, não era ladrão, não mentia, não dava falso testemunho, honrava pai e mãe. E ele pega o menino, e primeiro ele enche a bola do menino. E aquele menino diz assim, Senhor, eu tenho feito isso tudo, está tudo certo, aqui na terra eu estou muito bem na fita com meus irmãos. Eu estou cumprindo perfeitamente os 10 mandamentos, mas tem mais alguma coisa? Jesus está falando, tem 4. E esses 4 precisam vir antes dos 6. Porque você nunca vai ser um bom companheiro, um bom filho, um bom marido. Você nunca vai ser um bom amigo se você não for um bom crente. Se você não tiver um relacionamento perfeito com Deus, seu relacionamento sempre vai ser falho aqui. Quando nós ministramos a casamento, eu e a esposa ministramos vários retiros de casais e ministramos congressos de família, nós sempre fizemos isso. Você já ouviu isso? O casal precisa ser apaixonado por Deus, para depois se apaixonar um pelo outro. Quantas vezes nesses 40 anos de vida, querido, sabe, o nosso amor nunca se apagou, mas que ficou fosco, ficou. Mas que perdeu o brilho, e perdeu. E a hora que o nosso amor, ele parecia sem brilho, o nosso amor por Deus brilhava, o amor que nós não conseguimos ver um pelo outro. E o que nos sustentou não foi só nos amarmos, foi amarmos a Deus, amarmos o nosso chamado. Sabe, queridos, o que Jesus está falando com esse rapaz é que ainda que você seja um bom cristão aqui na terra, um religioso que cumpra tudo isso, que você siga os 6 mandamentos, se você não entender que a tua prioridade, que você tem um lugar e tem alguém que você precisa buscar primeiro, e as outras coisas vos serão acrescentadas,
E não é buscar as outras coisas para que Deus seja acrescentado, mas é buscar a Deus para que as outras coisas sejam acrescentadas. Sabe qual é o problema? Nós estamos atrás de coisas e não atrás de Deus. Bem-vindo ao culto, jovem rico. Porque o jovem rico hoje é você. Talvez a sua confiança não esteja no dinheiro. E só não está porque você não tem. Mas sua confiança pode estar na sua autoestima. A sua confiança pode estar na sua capacidade de se relacionar com as pessoas, no teu bom relacionamento, na tua articulação, na tua cultura. Eu não sei, a tua confiança daquele rapaz era no dinheiro, e a sua, e a minha. Aonde nós temos colocado a nossa confiança? Querido, você está entendendo a centralidade desse texto? O pessoal fica se batendo em dinheiro, dinheiro, besteira. Não tem nada a ver com isso aqui não, cara. Dinheiro foi só aquilo que aquele rapaz estava seguro. Era aquilo que aquele rapaz estava preso. Era aquilo que prendia verdadeiramente, aquilo que era prioridade. Quando Jesus escreve o seu sermão, o Sermão do Monte, e ele vai falar a respeito de prioridades, ele vai falar a respeito disso, ele vai assim, você entende que Deus cuida de você, porque Ele cuida do pássaro, Ele cuida da flor, Ele cuida do campo, Ele cuida de tudo. Se Ele cuida de tudo isso, Ele não vai cuidar de você, mas buscai primeiro o reino de Deus. Não busque estas coisas, busque primeiro o reino de Deus, porque todas essas coisas que vocês estão atrás vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo no Sermão do Monte, em outras palavras, a sua prioridade não está certa quando você busca coisa, mas não busca Deus. Eu venho nessa manhã desafiar você e a mim a entender algo. Deus tem que ser o primeiro, o mais importante, o único. Comentava com a esposa, parabéns pastor João, Aline, eu gosto de uma igreja que louva cristocentricamente. Não estou aguentando mais desse negócio, sabe, vem Jesus, quem me perseguiu, quem me viu sofrendo a cova e não me ajudou, para com esse trem, pelo amor de Deus. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. O texto nos desafia a colocar Jesus em primeiro lugar. O texto está dizendo assim, você quer viver a eternidade? Você quer buscar a eternidade? Então mude a sua prioridade. Mude a sua prioridade. Pastor, mas eu tenho que pagar a conta. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem duas decisões a tomar. Ou você confia em você para pagar a conta, ou você confia que Jesus, Ele pode te ajudar a pagar a conta. Ou você se mata de trabalhar para pagar a conta, ou você traz Jesus para dentro desse pacote e você vai ver Jesus te abençoando. O Salmo diz isso: inútil vos é acordar cedo, comer pão de dores. Sabe por quê? Porque Deus dá aos seus enquanto confia nele, enquanto descansa nele, enquanto estão nele. Não estou falando sobre preguiça, não estou falando sobre apologia de preguiça, eu estou falando sobre confiança. Eu estou falando sobre confiança e eu tenho autoridade para falar. Eu sou um viciado em trabalho. Eu amo trabalhar. Eu não aguento. Gente, eu odeio dormir. Eu odeio, ela ama dormir. Eu odeio dormir. Eu dizia quando eu era pequeno, minha mãe dizia, o capitão dorme. Eu falei, mãe, quando eu morrer vai ter muito tempo para ficar deitado. Desde criança. Então está falando alguém que é viciado em trabalho, que ama trabalho, mas que eu entendi o lugar do trabalho não pode roubar o lugar de Jesus. Você nunca vai ouvir da minha boca, não, eu não pude fazer minha devocional porque eu tenho algo para fazer, jamais. Está aqui, minha testemunha na minha frente, aqui, ó. Todos os dias eu acordo cedo, e se ela pega esse microfone agora ali e dizer, sabe o que eu vou fazer na primeira coisa? Minha primeira hora é para Jesus, meu primeiro momento é para Jesus, minha primeira oração é para Jesus, meu primeiro melhor momento é para Jesus, meu primeiro dinheiro é para Jesus, tudo meu é para Jesus. Depois eu saio e chuto o balde e trabalho muito. O foco do texto é que aquele rapaz tinha uma pergunta lista. E Jesus sabia onde estava o ponto nevrálgico da vida dele.
minha pergunta hoje é: aonde está a sua confiança? Segunda pergunta, mediante a essa palavra, que tipo de resposta você vai dar? Porque não adianta você achar essa palavra interessante, diferente. Nossa, eu nunca ouvi essa versão desse texto. Não aguento mais isso. Pastor, que Bíblia você leu? Eu não estou preocupado com que Bíblia eu li, estou preocupado com que resposta você deu para a Bíblia que alguém deu. As pessoas têm mania de analisar. Nossa, esse texto eu não tinha visto isso, que bom. Vai praticar? O problema, minha pastora, o problema todo está em que tipo de resposta. Você tem um coração responsivo. Que tipo de resposta você vai dar? Qual tipo de resposta você vai dar nessa manhã? Aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Nós temos uma igreja entre imigrantes nos Estados Unidos. E não só nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Os imigrantes chegam numa terra com uma mentalidade: eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, preciso trabalhar para ganhar dinheiro, preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Está errado? Não. Agora, se eu fizer isso, botar Jesus em segundo lugar, E a prova disso é que Jesus, ele não condena o rapaz. Ele só condena o rapaz porque o rapaz não quis tomar a decisão certa. Ele falou assim, ó: vende tudo isso e confia em mim. Anda comigo, me segue. Me segue. Se você me seguir, essas coisas vão se tornar irrelevantes. E por gentileza, não interprete esse me segue. Agora eu vou sair e vou virar zen. Não. A palavra seguir aqui tinha a ver com o contexto daquele rapaz. Tinha a ver assim: muda a tua prioridade. Me busque em primeiro lugar. Deixa eu ser o primeiro da sua vida. E isso que você dá tanto valor vai se tornar pequeno perto do que você vai ter quando andar comigo. Esta manhã eu venho desafiar você a entender algo e a fazer uma pergunta para você mesmo: aonde está a sua confiança? Não é o seu discurso, é a sua confiança. Porque se eu perguntar para qualquer um, eu não sei. Aí eu digo: vende tudo e segue. Será? Mas e meu trabalho? E a conta de luz? E a conta de água? Aonde está a sua confiança? Aonde está a sua confiança? Qual é a sua prioridade? Na primeira cena do nosso filme, nós vemos uma pessoa com um coração sincero, genuíno, frequentador de igreja, fazendo uma pergunta relevante, mas quer obter a resposta à pergunta dele, ele não soube dar a resposta que precisava dar. E, gente, isso é tão sério que Jesus conta uma parábola. Ele diz assim, sabe, haviam dois homens. Um homem decidiu construir uma casa sobre a rocha, outro decidiu construir uma casa sobre a areia. E aquele que decidiu construir a casa sobre a rocha, ele pega, e naquele momento em que ele vai decidir construir sobre a rocha, ele chega e ele é provado. E a casa dele não cai, porque ele ouviu a palavra e praticou. Mas o outro que construiu sobre a areia, por não ter praticado, se tornou imprudente. Dito esse primeiro diálogo, o mais longo, tem dois pequenos, curtos diálogos que eu quero repetir com você, quero colocar. O segundo diálogo, agora, é de Pedro. Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, tá bom. O nível está muito alto. Subiu a régua demais. Alguém consegue ser salvo? Tem alguém que vai entrar na eternidade? Outra pergunta lícita. Ele olha para dentro dele e diz assim: eu não vou aguentar esse trem, não. Eu não vou entrar no céu. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: eu estou fora, Jesus. Talvez eu não pratique nem o que seja que o cara praticou, eu estou fora. Tem alguém que vai ser salvo? Aí Jesus responde de maneira maestral. Ele diz assim: deixa eu dizer para você. Isso, pela força própria, pelo esforço próprio, para o homem isso é impossível. Ele diz assim: entrar na eternidade não é uma coisa que você vai fazer porque você é capaz. Mas para Deus tudo é possível. O que ele vai colocar aqui, ele diz assim, sabe, a sua dependência e o que vai fazer você viver a vida eterna
é uma decisão de ser guiado pelo Espírito. Porque não é o seu esforço que vai levar você à eternidade. É a sua decisão, primeiro, de colocar Deus em primeiro lugar. Segundo, de dar ao Espírito Santo o comando da sua vida. O segundo diálogo, Jesus responde de maneira extraordinária. Ele fala assim, isso não é coisa que o homem consegue naturalmente. Isso é uma coisa que só o Espírito Santo pode te ajudar. E aqui, nesse segundo diálogo, eu tenho uma pergunta para te fazer. O quanto o Espírito Santo governa a sua vida? O quanto o Espírito Santo te estimula, te instiga, e você dá resposta. Ouça, eu gosto muito de uma analogia. O Espírito Santo é como um farol de semáforo de três fases. Não sei como é que fala aqui, é sinaleiro, semáforo, não sei como é que eles chamam aqui. Aquele sinal de trânsito, vermelho, amarelo e verde. O Espírito Santo é o sinalzinho amarelo. Você sabe muito bem. Você vai fazer um treino e aquele negócio aqui... Não. É o Espírito Santo, querido, é o Espírito Santo. E aí você tem uma decisão. Ou eu paro, porque eu entendi da resposta ao estímulo dele. Ou eu confio que vai dar. E atravesso o sinal amarelo, porque eu não acredito que o cara do outro lado vai atravessar o carro. Isso vai dar ruim. A segunda pergunta, o segundo diálogo, é Pedro perguntando, Senhor, como é que eu agora na eternidade? Eu não aguento, eu não sei fazer isso. E Deus falando, você não vai conseguir nunca, Pedro. Pelos teus méritos, pelo teu esforço. Nunca. Só o Espírito Santo pode te ajudar nesse lugar. Terceiro e último diálogo. Um jovem chega, alguém chega, fala, Senhor, nós, os 12 aqui, nós recebemos uma proposta do Senhor, vem, siga-me, e nós largamos tudo. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, alguém que não é identificado diz assim, Senhor, esse jovem foi convidado para te seguir, não te seguiu. Não deu a resposta, agora nós demos. Nós decidimos confiar no Espírito Santo, nós decidimos colocar o Senhor como prioridade. Nós deixamos tudo por sua causa, deixamos as redes, deixamos pai, deixamos mãe, deixamos tudo por causa do Senhor. Aí vem uma pergunta central. Qual será a nossa recompensa? A terceira pergunta é tão interessante, que eles vão dizer assim, tá bom, depois de ter dado a resposta certa, ao estímulo de Deus, ao id, ao seguir, tem alguma recompensa para isso? E Jesus fecha de maneira sensacional. Ele diz assim, ninguém que tiver deixado casa, mãe, pai, dinheiro, e aqui não está falando sobre abandonar família, não é isso. Está falando de novo sobre prioridade. Ninguém que tenha colocado Deus como prioridade, a partir de todas as coisas, pastores, isso é para a gente, para vocês que largaram tudo para estar aqui, para cada um de vocês que deixaram suas cidades, seus lugares, por causa de uma nação com propósito, para servir uma nação com propósito. Ainda que você não esteja de ministério de tempo integral, você tem um ministério no seu trabalho, você deixou alguma coisa. E ninguém que tenha feito isso pela motivação correta. Aí Jesus fecha de maneira incrível. Sabe, ninguém que tenha feito isso, ninguém que tenha estabelecido a forma correta, tenha dado a resposta correta. Cada um que fez isso tem uma recompensa. Sabe qual é a recompensa? Vai governar junto com Ele. Vai ter a eternidade junto com Ele. Aí Jesus acrescenta algo que eu quero fechar com chave de ouro. Mas também receberá em vida. Fala comigo, em vida. Diga, em vida. 100 vezes mais do que deixou. Jesus volta ao texto inicial. Jesus volta lá para o início da conversa. É como se ele estivesse apontando para aquele jovem e falou assim, aquele jovem tinha a segurança dele, naquele monte de dinheiro que ele tinha. E se ele tivesse deixado, ele teria recebido 100 vezes mais do que ele deixou. Vocês que deixaram, estabeleceram a prioridade certa, há uma recompensa. A recompensa tem a ver com a eternidade. Há uma eternidade garantida para aqueles que estabelecem prioridades. Há uma eternidade garantida, não se trata do que eu vou viver aqui, se trata do que eu vou viver lá. Mas Jesus está dizendo, além daquilo que você vai viver lá, você receberá aqui.
eu profetizo sobre a sua vida, que quando você estabelecer prioridades e colocar Deus em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar, ainda que aparentemente você perca coisas, ainda que aparentemente coisas aqui sejam fúteis aos olhos da eternidade, não só você terá a sua eternidade garantida. A resposta do jovem, o que eu preciso para herdar a vida eterna, Jesus responde no final, sabe, você vai ter a eternidade para governar, deixando tudo. Ele responde a pergunta do jovem, depois que o jovem foi embora. Ele fala assim, a eternidade está quando você abre mão por causa de Jesus. Agora, não só eu quero que você entenda a resposta que eu tinha para dar para aquele jovem, mas eu tenho uma coisa para te dizer, vai valer a pena. Olha para alguém e diz assim, vai valer a pena. Olha para alguém e diz assim, vai valer a pena. Olha para outra pessoa e diz assim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Você vai ter em terra, em vida. Concluo fazendo uma ilustração. Há um filme antigo, longo, chama-se O Resgate do Soldado Ryan. A primeira vez que eu ouvi sobre esse filme, quem me falou foi o Luciano Subirá. E depois isso acabou tornando um rema para a minha vida. Eu não vou contar toda a história do filme, não vou dar spoiler, mas em resumo da história, é uma família que mandou todos os homens da família para a guerra, e foi morrendo filho a filho, e somente um filho sobreviveu, e estava preso num campo de concentração. E o comando de guerra falou assim, nós não podemos trazer a notícia para aquela família que todos os homens morreram. Ainda tem um vivo. Vamos resgatar esse que está vivo no campo de concentração para servir de consolo para aquela família. E eles montam então um resgate. E aquele resgate é muito dolorido, é muita morte. Muito difícil resgatar aquele soldado para que ele pudesse voltar para casa. E uma das cenas mais chocantes é quando o comandante daquela expedição, ele é ferido, está morrendo no braço daquele soldado que estava sendo resgatado, o soldado Rai. E aquele comandante, ele olha e ele diz assim, está vendo tanto sangue? Olha quanto sangue para te resgatar. Olha quantas pessoas morreram para te resgatar. E ele diz assim, faça valer a pena. Parafraseando o livro do pastor João, viva de maneira que vale a pena. Viva a tua vida de maneira que valeu a pena o sacrifício de tanta gente. Ele estava dizendo assim, muito sangue foi derramado para você ser resgatado. E nós podemos fazer um paralelo, muito sangue foi derramado para você. Jesus derramou sangue, agora você tem que fazer valer a pena. Faça valer a pena. E o filme termina. Aquele homem diante da cova daquele general, com os olhos cheios de lágrimas, e dizendo assim, eu vivi para valer a pena o sacrifício que foi feito. A minha pergunta é, sabe, faça valer a pena o sacrifício de Jesus para você. Faça valer a pena. Fique em pé, por gentileza. Eu não sei quanto a você, queridos, mas isso mexe comigo. Isso mexe comigo. Até nós mesmos que estamos no ministério, às vezes o nosso ministério, o nosso trabalho, ele ocupa um lugar tão grande que a gente tira o centro de Jesus. Digo isso confessando o meu pecado. Todos nós estamos sujeitos a isso. Nessa manhã o meu foco foi viva pela eternidade. Faça valer a pena. Tome decisões corretas. Estabeleça prioridades nessa terra. E você vai herdar a vida eterna quando botar Jesus em primeiro lugar. As outras coisas vos serão acrescentadas. Mas aqui na terra, você vai viver 100 vezes mais. Ele vai te recompensar. Põe a mão no seu coração, por gentileza. Talvez nessa manhã você precise tomar uma decisão. Eu termino com a pergunta que eu comecei. Você tem um coração responsivo? Que tipo de resposta você vai dar a esta mensagem? Qual a resposta que você vai dar a essa mensagem?
o Senhor falou com você. E assim como Jesus falou com Pedro, não se trata de capacidade humana, se trata do Espírito Santo. Dê a resposta e o Espírito Santo vai te ajudar a viver. Pai, muito obrigado por essa manhã preciosa. Eu declaro, Deus, corações responsivos. Corações responsivos. Eu abençoo pessoas hoje aqui, que essa mensagem tenha encontrado um coração responsivo e que a resposta, ó Deus, possa levar à eternidade. Ajuda-nos a estabelecer prioridades. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu profetizo, ó Deus, que essa verdade vai alcançar cada pessoa, cada lar. E cada um de nós viverá 100 vezes mais daquilo que colocar e abandonar pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Às vezes nós respondemos muito rápido a uma palavra do gerente do banco. Às vezes nós respondemos muito rápidos a uma palavra que o governo estabeleceu. Às vezes nós respondemos muito rápido a uma palavra do patrão. E não há nenhum erro isso. Mas às vezes nós somos muito vagarosos em responder uma palavra, uma chamada de Deus. E nesta manhã, eu quero dar aqui duas oportunidades. Você não pode sair daqui sem essas duas oportunidades. A primeira oportunidade é você que nunca disse sim para Jesus. E hoje, enquanto você ouvir essa palavra, o Senhor mostrava aquele sinal amarelo. Sabe? Aquele sinal que todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, você resiste, você não é responsivo, você não responde imediatamente. Mas hoje você, enquanto o pastor pregava, o Espírito Santo te incomodava, te dizendo: o seu dia é hoje de entregar a sua vida para Jesus. Se você é essa pessoa, eu só quero que você levante a sua mão direita, onde você está, porque eu quero orar por você. Levanta bem alto, levanta, já tem algumas mãos levantadas.
Eu quero orar por você, eu quero orar por você. Mantenha essa mão levantada, mantenha a mão levantada, mantenha a mão levantada, por favor. A segunda oportunidade que eu quero dar para você é para você que já tem consciência daquilo que Deus tem para a sua vida, mas Ele não tem sido a sua prioridade. E hoje você quer retomar a este caminho de prioridade, retomando este caminho, voltando para os caminhos do Senhor. Porque quando nós temos outras prioridades, nós sempre agimos em direção contrária ao propósito, porque existe sempre outra prioridade. No texto em que aquele jovem sai, a Bíblia diz que ele sai triste, de cabeça baixa. E todas as vezes que nós saímos do plano, do propósito e do sonho que Deus tem para a nossa vida, nós também ficamos tristes, preocupados, sobrecarregados. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então você que vai dizer sim para Jesus, mantenha a sua mão direita. E você que precisa hoje renovar a sua aliança com o Senhor Jesus, você que precisa voltar para o caminho original, levanta a sua mão direita também, levanta bem alto, bem alto. Você quer renovar a sua aliança hoje, você quer renovar o seu compromisso com o Senhor, você quer renovar a sua prioridade com o Senhor. Levanta a mão direita bem alto, bem alto, bem alto. Eu quero ver você, eu estou vendo algumas mãos, mas ainda algumas está muito baixa. Eu quero ver vocês. Eu quero pedir para vocês de forma muito rápida, vem aqui à frente que eu e o pastor Djalma vamos orar por vocês. Nós vamos orar por você, nós vamos orar pela sua vida, nós vamos orar pela sua vida. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir que nós estamos à espera. Teu fogo arderá continuamente no altar. No altar sou eu, no altar, no altar sou eu. Vem queimar, tira de mim mais pra frente, 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 mais pra frente. Tua glória possa se manifestar. Vem queimar e refletir sua natureza, e de glória em glória serei transformado. Vem queimar, tira de mim toda impureza, para que tua glória possa se manifestar. Vem queimar e refletir sua natureza, e de glória em glória serei transformado ao te contemplar. Vocês que estão aqui à frente, vocês que estão aqui à frente, vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor, por favor. Olha aqui para mim. Essa é uma das decisões mais lindas que um ser humano ele pode tomar. A decisão de reconhecer Ele como seu único, suficiente Senhor e Salvador. A decisão mais nobre e cheia de caráter que uma pessoa pode tomar é recomeçar todos os dias. Sabe qual é a diferença de começar e recomeçar, meu irmão? É que quando nós começamos do zero, mas quando nós recomeçamos, nós vamos sempre reconsiderar um fracasso, uma perda, uma experiência anterior. E hoje, vocês tomaram essa decisão. Prioridade. É tão lindo isso. Eu tomei essa decisão há muitos anos atrás. E foi o que mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a minha realidade, mudou a minha família. E hoje, essa decisão, ela é sua. É você e Deus. Hoje você está sendo responsivo
a um chamado, a um propósito, a um objetivo. E esse objetivo é o céu, é a palavra de Deus na sua vida. Então neste momento você vai repetir essa oração comigo. Olha aqui para mim, eu preciso ouvir vocês. Olha para mim agora, olha para mim. Você precisa verbalizar essa oração. Não tenha receio, pode falar alto, pode gritar, toda a igreja vai orar. Fala para ele: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha forma de agir, mudará a minha forma de pensar, mudará as minhas decisões. Por isso hoje eu reconheço ao Senhor como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados cometidos por obras, por palavras, por pensamentos. A partir de hoje, a minha vida é do Senhor Jesus. Eu renovo a minha aliança com o Senhor Jesus, porque a partir de hoje eu viverei tudo aquilo que o Senhor tem para mim, para sempre, sempre, sempre. Amém? Amém. Olha para mim aqui, ó. A Bíblia diz que é uma festa no céu. Olha para mim, não pode olhar para trás. A Bíblia diz que é uma festa no céu. E esta festa, ela é maravilhosa. Os anjos estão celebrando, porque o que estava perdido foi encontrado. O que estava morto reviveu. E nesta manhã, como igreja, nós não poderíamos deixar de viver esse tempo com vocês. Então eu vou contar de 1 até 3. No 3 vocês vão virar para trás, e nós temos uma festa preparada para vocês. Não olhem, não olhem, eu sei que vocês estão curiosos, não olhem. Nós estamos, está tudo preparado? Está preparado? Então vamos lá, festa, 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 festa. Festa, festa, festa. Luz, luz, luz. Festa, luz. 1, 2, 3. Podem virar. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo Cerca aí, em cerca aí, cerca aí. a família, Cerca aí. sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido Saindo por aqui, ó, por irmão, aqui. precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Pode celebrar, pode celebrar, pode celebrar. Uma família, uma família. Meu irmão, se você não celebra com salvação, você não conheceu Jesus. Se você não celebra com salvação, se você não se alegra com salvação, você não sabe quem é Jesus. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou,
livre sou. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, agora nós vamos, eu queria que você saísse, já estamos quase a terminar. Mas vou fazer aquilo que o pastor mais gosta de fazer. Há 3 coisas que o pastor gosta de fazer. O quê? Batizar, casar e consagrar bebê. Tem que ser na ordem certa, tá? Senão vocês me arranjam um problema que vocês nem querem imaginar. Amém? Então eu gostaria de chamar, fica de pé, vamos celebrar juntos. O pequeno Ulisses Gabriel de Menezes Galvão e os seus pais. Isso. Pode vir aqui. Olha o pequeno Ulisses, né, Ulisses? Tudo bem? Que bom, que bênção. Bem, meus irmãos, eu não sei, né, talvez você nunca participou de um momento desse, talvez você nunca viveu essa realidade. Nós não batizamos, né, crianças, mas consagramos e apresentamos elas ao Senhor. Da mesma forma como Jesus o fez. E nós entendemos que, a partir de hoje, existe uma missão. A Bíblia diz que filho é herança do Senhor. Então, Ulisses é uma herança que Deus tem para vocês, mas de uma responsabilidade também, né? E a Bíblia nos ensina que nós devemos... Ele está olhando para mim com a cara de bravo, mas eu sou legal. A Bíblia nos ensina a criança no caminho que ela deve andar. Nós precisamos ensinar o caminho e no caminho, né? E quando ela for grande, ela não vai se desviar dele. Então hoje, como igreja do Senhor, nós estamos entregando para Ulisses uma Bíblia, que é a primeira Bíblia do bebê. E nós sabemos que Ulisses ainda não sabe ler. Então, cabe aos pais a responsabilidade de ler. Nós não poderíamos dar outro presente para vocês, a não ser a palavra de Deus. Por quê? É tudo que Ulisses precisa para ser um bom homem, para ser um bom filho, para ser um bom marido, para ser um bom irmão. Então, invista em princípios bíblicos, que com certeza isso mudará a história não só do Ulisses, mas da vossa família também, tá? E nós vamos deixar aqui também um certificado. Qual que é o objetivo desse certificado? O objetivo desse certificado é você colocar num quadro bem bonito lá na sala, no quartinho dele. E aí, quando o Ulisses virar assim, papá, mamãe, o que é aquilo ali? Aí vocês vão ter uma das oportunidades extraordinárias de explicar esse momento que ele está vivendo agora e já projetar o batismo dele. E aí vocês vão ensinar ele nesse tempo tão lindo. Por que nós não, deixa assim, por favor, vai ficar bonito. Por que nós não batizamos aqui o Ulisses? Porque se eu virar para ele e perguntar, Ulisses, você recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Ele ainda não sabe responder, ele ainda não consegue responder, ele não responde por ele mesmo. Então tem que ser os pais, né, fazer isso por ele. Então os pais decidiram, antes dos pais virem para cá, tiveram ali algumas orientações do que é esse momento, né? E então juntos como igreja nós vamos apresentar o Ulisses ao Senhor, amém? Então estenda assim as suas mãos. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, pela vida desta família. Graças nós te damos, Pai, pela vida do Ulisses Galvão. Um presente, meu Deus, que o Senhor deu a essa família. Ele foi, meu Deus, projetado no céu, ele foi projetado no seu coração, antes de chegar no coração e na barriga da sua mãe. Nós queremos, meu Deus, agradecer, porque em todo o tempo de gestação, o Senhor formou cada detalhe do Ulisses. O Senhor cuidou, Pai, dos 9 meses de gestação, e hoje nós temos aqui, Pai, uma obra-prima desenhada pelo próprio Senhor. E por isso, Pai, hoje nós apresentamos Ulisses ao Senhor. Apresentamos todos os seus dias, apresentamos a sua vida física, emocional, espiritual.
Pedimos ao Senhor, Pai, que desde a planta dos seus pés até o alto da cabeça, Ele seja sempre, meu Deus, abençoado, cuidado, guardado, e que Ele venha não somente crescer fisicamente, mas venha crescer espiritualmente, Pai, sendo um bom filho, sendo um bom marido, porque o Senhor já tem a esposa dele preparada, o Senhor já tem a família dele preparada, e por isso, Pai, nós apresentamos todas as escolas que ele irá passar, apresentamos todos os professores, amigos que irão ter acesso a Ulisses, e que em todo tempo o Senhor possa guardar e cuidar da vida do Ulisses. Nós apresentamos ao Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor a vida do Ulisses, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém. Vamos tirar aqui uma foto bem bonita ali, ó, para aquela câmera ali. Que Deus abençoe, parabéns, amém. Deus te abençoe, querido, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Que bênção, mais um culto, salvação, consagração, só faltou casamento e batismo aqui hoje, não é verdade? E o resto teve tudo, amém? Meus irmãos, logo à noite, às 19 horas, você que está em casa, foi abençoado por essa palavra, eu quero te convidar a não ficar em casa. Esse negócio de ficar em casa de domingo, meu irmão, isso é coisa de gente ultrapassada, né? Então, o pastor, o apóstolo Djalma, ele vai estar conosco hoje às 19 horas. E eu tenho certeza que, da mesma forma que ele foi usado nessa manhã, ele será usado logo à noite para trazer uma palavra rema. Então eu convido você que está em casa e todos vocês que estão aqui, se quiserem voltar, eu vou estar aqui, os pastores vão estar aqui, porque nós queremos receber desse maná, amém? Senhor, graças nós te damos, Pai, por este tempo, por este dia, por este culto. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque nesta manhã o seu nome foi exaltado, glorificado e adorado, Pai. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares. Que tenhamos, meu Deus, uma semana acima da média. Uma semana exatamente como a vontade do Senhor. Boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Amém? E não se esqueça, amanhã é segunda, mas a segunda com Jesus é uma segunda de... Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E você que está em casa, que honra, que privilégio, podermos cultuar mais uma vez ao Senhor. Eu sei que essa palavra, ela mudou a sua vida. Essa palavra mexeu, impactou com você. E você que quer ser responsivo, nos procure nesse número, telefone da paz, 91600-8010, porque nós queremos acompanhar você, nós queremos estar com você, nós queremos te visitar. Mas nós queremos também te ver aqui hoje, às 19 horas. Me procure aqui, eu quero te dar um abraço. Quero poder celebrar ao Senhor junto com você. Quero conhecer a sua família. Quero estar com você. Por isso, eu te espero logo à noite. E abençoa a sua semana em nome de Jesus.